Lá conectando ao áudio. Bem, boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de março de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. A gente tem o costume de chamar Dona Ivone, né? De Dona Ivone Amaral Pereira. E nós estamos estudando o capítulo que tem por título Como se trajam os espíritos. Então, nesse momento, né, hoje é dia 6 de março de 2023, nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudos. E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós paramos naquele parágrafo onde Dona Ivone diz assim: alguns adeptos do espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, talvez pouco observadores, dogmatizando um ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado. Falamos sobre isso no Livro dos Espíritos, lembra? E o Espírito da Verdade disse para Kardec, lá no livro Obras Póstumas, que o que ele estava fazendo era apenas uma introdução, né? Então, ela continua dizendo aqui, ó, um ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria um ensino evolutivo, seria evolutivo. Alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser, porque espíritos não precisam vestir-se. Falamos isso na semana passada, estudamos isso. Então, ela está trazendo aqui. Gente, o estudo é evolutivo. Ora, se os próprios espíritos afirmaram a Allan Kardec que o perispírito é semimaterial, que é a forma, o modelo no qual se esboça o corpo carnal, e, portanto, é um corpo, seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor de Beaufort para com a donzela de Orleans, né? E essa donzela de Orleans é Joana d'Arc. Então, eu vou voltar aqui, né, lá no capítulo, no início do capítulo, Como se trajam os espíritos, logo no primeiro parágrafo, que o capítulo inicia com item 13 e 14 da Gênese, do capítulo 14. Aí, no primeiro parágrafo, diz assim: quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo da sua condenação, é o início do capítulo Como se trajam os espíritos, tá? Ela diz aqui: no curso do processo da sua condenação, movido pela chamada Santa Inquisição na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Beaufort, fez-lhe esta pergunta ardilosa, tentando confundi-la. Então, o bispo faz aquela pergunta para ver se pega dela uma contradição. São Miguel te aparece desnudo, porque ela dizia, né, que ela via os espíritos, que ela falava com as vozes. Pois sabe-se que um dos espíritos que assistiam era por ela mesma considerado como aquele santo da Igreja Católica. Ela dizia que São Miguel era uma das vozes que apareceu para ela. Uma das imagens que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar, na pequena igreja da aldeia Dom Remy, seu berço natal. Prontamente respondeu a donzela, com outra interrogação. Ela responde ao bispo com uma pergunta. Mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade e o estreito cérebro dos seus algozes. Mas que a posteridade, nos dias atuais,
devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação do Espiritismo. É a resposta dela. Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Respondeu Joana. Sim, Deus, o Criador, onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhe permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje deste ou daquele figurino usado pelos habitantes do mundo invisível. Citaremos, aí ela vai dizer que iria citar alguns trechos aqui, né? Voltando lá aonde nós estávamos, né? Então, ele diz aqui, ele repetiu a pergunta que do bispo, São Miguel te aparece desnudo? Ou seja, eles, os espíritos, com os seus perispíritos semimateriais, como são, e, portanto, tratando-se de um corpo, apareceram desnudos aos médios? E olha o que ela respondeu para aquele indivíduo que não tinha, na época, condição de compreendê-la. Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ora, olha o fluido, olha o perispírito. Essa foi a resposta dele. Porque ela diz, ele te aparece desnudo? É a pergunta que ela fez. E ela diz, pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Então, ele não captou. Mas isso nós também só entendemos hoje. Porque quando ela está falando isso para ele, ela está se referindo ao quê? Ao fluido, ao perispírito. Entendeu? Então, continua aqui e está lá, né, esse capítulo e esse item da livro A Gênese, né? A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 14, no segundo parágrafo. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, voltando aqui a Dona Ivone, teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade, com a consciência voltada para Deus, o realismo do mundo invisível. Sim, há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens ou mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram em existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudos aos médiuns, revelando mesmo em cenas degradantes que lhes foram habituais no estado humano, a degradação mental em que ainda permanecem. Lembra daquele livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão? Ali o Manuel Filomeno de Miranda traz, né? As imagens que estão ali naquele mundo, né, de degradação. E tem um momento que o Manuel Filomeno de Miranda até diz assim, o que eu estou descrevendo aqui não é a total realidade. É tipo assim, eu estou economizando na minha forma de descrever. E o que ele descreve já é uma coisa, você diz assim, Jesus, Maria José, meu filho que diz, minha mãe chama logo a família toda. E, sabe, as cenas que ele descreve, os tais carros enfeitados, né, representando órgãos sexuais, e ele vai descrevendo lá os detalhes. Aí você diz assim, gente, o que é isso? E ele diz assim, eu não estou sendo muito fiel à realidade, não, para não chocar muito, né? Imagine. E continua aqui. E o vidente, cujo compromisso é exatamente esse, de se tornar intermediário entre os dois planos da vida, de contemplar e revelar.
embora estarrecido e contrafeito. Que é claro, né, que não há prazer num Manuel Filomeno de Miranda, numa Ivone Pereira, prazer de ficar narrando certas coisas, né? Que lhe dá, embora estarrecido e contrafeito, o realismo que seus instrutores espirituais lhe permitem surpreender no além-túmulo, para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto. Todavia, o comum é se apresentar aos desencarnados sob as aparências que mais lhe agradem. Os fatos mais antigos aí estão espalhados pelos séculos, atestando que seja de fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciadas, de gases ou de vaporizações, ou simplesmente como decorrência de força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito. O certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver, com roupagens que variam do belo esplendoroso ao miserável e ao terrível. Também os médios espíritas supunham que os desencarnados não se vestissem, tá? Então, os médios espíritas também supunham que os desencarnados não se vestissem. Mas, diante do que a sua própria visão constata, aí ela faz a pergunta, né? Que deverão eles afirmar, se não o que lhes dão a ver do mundo invisível? Isto é que vêm os espíritos, trajados de vários modelos, e que isso é o comum no plano espiritual? É uma pergunta, né? Isto é, que vêm os espíritos trajados de vários modelos, e que isso é o comum no plano espiritual? E, por vezes, continua ela a interrogar, até muito artística e suntuosamente trajados? Lembremos, então, da admirável resposta de Joana d'Arc aos seus juízes, tratando de São Miguel, compreendendo que ela, há 5 séculos atrás, não ignorava o que hoje a doutrina espírita expõe. Pensas que Deus não tem com que vesti-los? Ou seja, sim, os espíritos podem vestir-se servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais acionam voluntária ou insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Ora, de tudo que acabamos de observar, e atentos ao que expõe Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes e outros, bem ao que os próprios desencarnados são incansáveis em confirmar, extrairemos as seguintes deduções. Primeiro, que a mente do espírito desencarnado cria para a sua configuração individual a indumentária que deseja. Volto a falar, livro A Gênese, capítulo 14, item 14, segundo parágrafo. Já decoramos isso, né? Basta o espírito pensar e ele cria. Então, aquele que nega isso, não estudou a Gênese. Estudou a Gênese, gente. Segundo o próprio gosto artístico, a necessidade, a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental, espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. É o nosso livre arbítrio. Segundo, que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos passados, conservar as imagens dos trajes que preferiu, mesmo em existência remota, e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito, e assim se apresentar aos seus iguais, de além-túmulo, como aos médios, em materializações espontâneas e individuais ou provocadas para a visão coletiva. Lembra de Emmanuel? Que ele gosta de se apresentar com aquela aparência do senador Públio Lentulus? Quantas reencarnações ele já teve depois dela?
Né? Nossa. Terceiro, e o espírito do recém-desencarnado poderá padecer o fenômeno de repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal, durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele, por ocasião do desenlace. Sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz impressionante da natureza da indumentária com a qual sepultaram. Falamos lá da tia, lembra? Que apareceu com a mortalha. Fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito agarradas à matéria. Então, ela está dizendo aqui sobre o fenômeno de repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal. Eu me lembro, se eu não me engano, no livro Céu e Inferno, que aparece aquele homem decapitado com a cabeça, ele aparece com a cabeça na mão. Acho que é isso mesmo, decapitado. Dependendo do tipo de desencarne que a criatura vivenciou, tudo isso poderá ter, como ela diz aqui, uma repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal, durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele por ocasião do desenlace. Muitos nem sabem o que fazem, são eles mesmos. Exatamente. Tá na mente dependendo da forma como ele desencarnou, vamos dizer assim, aquilo cria um trauma, né? Poderíamos dizer assim, um trauma na criatura, e aquilo é fixado, né? Como ele diz aqui, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz impressionante da natureza da indumentária com a qual sepultaram, fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Quer dizer, o espírito evoluído, que de repente desencarna num acidente qualquer, uma explosão, uma decapitação, uma coisa assim, ele não vai padecer desse problema. Ele não vai padecer desse problema, porque ele já tem um nível evoluído, né? Quarto, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis, porque, como ela falou aqui, né, ela disse aqui no item 2, que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos do passado, conservar as imagens dos trajes que preferiu, mesmo em existência remota, e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito. E aqui ela diz assim, sobressaindo no dito fenômeno, detalhe assaz impressionante da natureza da indumentária, com a qual sepultaram, fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis, olha a sensibilidade plástica do perispírito, né? E, portanto, amoldáveis à ação plástica do pensamento com uma sutileza indescritível, sendo expansibilidade uma das propriedades do perispírito, e contrátil, e exercendo a energia mental sobre as mesmas propriedades, uma ascendência irresistível, dá-lhe aquela forma que desejar ou que puder. Também a propriedade da plasticidade. Então, o espírito vai impressionar, tá? A ação plástica, o perispírito, o espírito, né, vai impressionar, quer dizer, com a ação plástica do pensamento. Então, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis, e, portanto, amoldáveis. O perispírito, ele é amoldável, ele sofre a influência da ação plástica do pensamento, com uma sutileza indescritível. Então, o espírito, com a sua mente,
promove uma ação no seu perispírito, uma transformação, uma mudança no seu perispírito, tá? E exercendo a energia mental sobre as mesmas propriedades, uma ascendência irresistível, dá-lhe a forma que desejar ou que puder. Basta o espírito pensar e ele cria. Mesmo inconscientemente, mesmo a sua revelia, porque pode ser automático, sem ele, espírito, ter consciência do que está fazendo. Pois que esse poder mental é natural no ser psíquico, um atributo do espírito, ainda que este o ignore. Tal como a inspiração e a expiração são atributos irresistíveis e quase imperceptíveis da organização físico-material. Às vezes você está parado ali, pensando, e nem está percebendo que você está inspirando e expirando. Expirando. Aí o pessoal diz assim, gente, quando fizer exercício, você tem que inspirar e expirar. Aí você fica... Você se atropela todo, porque você está pensando no movimento, mas você faz isso naturalmente. Você faz naturalmente, né? Quinto, que possuindo propriedades plásticas tão sutis e melindrosas, e sendo o espírito arraigado à matéria, não obstante já desencarnado, repercutirão, por isso mesmo, em sua mente ou no seu perispírito, as impressões mais fortes ou acontecimentos. Então, ela diz aqui, ó, repercutirão, por isso mesmo, em sua mente ou no seu perispírito. Repara que ela falou, repercutirão em sua mente ou no seu perispírito. Por que ela está dizendo isso? Por causa do corpo mental, em sua mente ou no seu perispírito. Ela está colocando aqui que o corpo mental faz parte do perispírito. Então, repercutirão, por isso mesmo, em sua mente ou no seu perispírito as impressões mais fortes ou acontecimentos que afetem o próprio cadáver, dado que poderosas, transcendentes atrações magnéticas ligam ao corpo carnal o ser espiritual para a boa marcha da encarnação terrestre, e que, em muitos casos, tais afinidades se prolongam por algum tempo ainda após a morte do envoltório carnal, e até mesmo após a sua total decomposição. Quantas vezes nós vemos o espírito que chega à mesa mediúnica dizendo assim, eu estou vendo e sentindo os vermes a me corroerem. Muitas vezes. Ele não fala isso? Ele fala. Eu estou sentindo o fogo me queimar. O que é isso? Repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal. É isso. Porque está lá a questão 205, na questão 257 de O Livro dos Espíritos. 257 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Deixa eu pegar essa 257, que ela é uma questão grandinha pra caramba, né? 257 do Livro dos Espíritos. Vou pegar aqui rapidinho para a gente ler. Acho que é isso mesmo, que fala da sensação dos espíritos, né? Ensaio teórico da sensação nos espíritos. É só pegar aqui o pedacinho. Lá no terceiro parágrafo da questão 257, ensaio teórico da sensação dos espíritos, diz assim, eu vou ler aqui o terceiro parágrafo. Ensina-nos a experiência, Livro dos Espíritos, terceiro parágrafo, questão 257. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. E durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. É o terceiro parágrafo da questão 257.
que é a questão que, da parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Crer não está morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez o suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Olha o que ele diz aqui. Sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral, foi o que ela falou aqui, repercussão vibratória dos acontecimentos verificados no corpo carnal. Então, ela diz aqui, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão, talvez, seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava o corpo ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, é isso aí que a dona Ivone está dizendo aqui, no item 5º, né? Que, possuindo propriedades plásticas tão sutis e melindrosas, e sendo o espírito arraigado à matéria, não obstante já desencarnado, repercutirão por isso mesmo em sua mente ou no seu perispírito as impressões mais fortes ou acontecimentos que afetem o próprio cadáver. Dado que poderosas, transcendentes atrações magnéticas ligam ao corpo carnal ser espiritual para a boa marcha da encarnação terrestre, e que, em muitos casos, tais afinidades se prolongam por algum tempo, ainda que após a morte do envoltório carnal e até mesmo após a sua total decomposição. Item 6. Ô, Rose, Pode falar. seria quase que uma memória sensorial, não sei, alguma coisa nesse Você está sentido. sentindo aqui. Pois é, porque o sensorial fica, né? Você Exatamente. desencarna, mas se tiver fome, sede, se tiver frio, você sente o frio, Tudo que né? tá- Tudo, o sensorial todo fica. Exatamente. Essa Aí, se você morreu queimado, morreu afogado, então, aquilo tudo que você sentiu naquele momento ficou ali fixado. Quase que uma memória, né? Sensorial, não sei, daquele momento, daquela situação que você viveu, é da uma memória mesmo. situação que você estava, né? Ele viveu aquele fato, aquilo, eu vou usar a palavra que talvez seja adequada, aquilo traumatizou, entendeu? Sim, traumatizou. O resultado de um trauma, né? Ou de uma vida prolongada daquela situação, sem a perna, ou com aquela ferida, enfim. Né? Enquanto ele não for esclarecido, olha a oportunidade da mesa mediúnica. Sim, eu acho importante isso para esclarecimento, porque eles levam isso para lá. Você não está morrendo afogado, você não está sendo queimado. Uhum. A repercussão do fato É o momento que você pode colocar. Será que você não viveu uma experiência assim e isso te marcou, né? Deixar ele chegar lá, né, na situação. Se ele não consegue identificar a causa, você pode ver, mas na maioria das vezes eles dizem, ele me queimou, né? Sim. Ele está muito ligado ainda ao corpo, né? Eu estou vendo os vermes me roer, eu estou sentindo os vermes. Na realidade, está aqui na questão 257. E aquele cheiro de flores que ele sente, todo mundo sente na mesa. É uma coisa que, não é? Todo mundo sente aquele cheiro. É uma coisa impressionante mesmo. Exatamente, né? Então, ela vai dizer aqui, finalmente, que no item 6, né, que a par de tal fenomenologia da mente e da vontade, existem no mundo espiritual elementos fluídicos, essências, gases,
energias, matérias muito transcendentais, desconhecidas dos homens e das entidades inferiores e medíocres, as quais, acionadas pela vontade do desencarnado, de elevada categoria moral e intelectual, se poderão transfundir em formosas aparências de indumentárias variadas que ao vidente pareceriam muito concretas, como realmente o são para o mundo espiritual, estruturadas em raios luminosos ou em vaporizações cintilantes, né? Então, os espíritos, como ela chama aqui, inferiores e medíocres, desconhecem, né? E ela diz também, né? Não é só dos espíritos, ela diz desconhecidas dos homens, desses que negam, e das entidades inferiores e medíocres, tá? Então, essa fenomenologia da mente e da vontade, porque a mente está na base de tudo isso. E esses elementos serão manipulados pela mente para a realização de tudo isso. Mas muitos encarnados, por desconhecimento, negam. E muitos desencarnados não reconhecem. Não conhecem mesmo, né? Aí ela continua aqui. Os homens, por sua vez, não se trajam igualmente com os produtos da própria mente? Porventura, a lavoura do linho e do algodão, com a produção da seda, a maquinaria das fábricas, que tecem os seus fios, transformando-os em vistosos brocados e rendas custosas, não foram antes criações mentais? Não. Não é? As máquinas hoje, nas fábricas aí de tecidos, você coloca lá a linha e as máquinas... Quem elaborou essas máquinas? Elas não foram primeiros desenhadas nas mesas, nos cadernos dos designs? Para, em seguida, depois, se concretizarem em vestuários ricos e suntuosos? Quando alguém vai lançar uma nova linha de carros, o projetista não se debruça sobre a mesa para desenhar, ele desenha e depois entrega o desenho. Agora está por conta de vocês tornar isso físico. Não é? Pensamento vira matéria. Quando o homem deseja lindar-se, não é somente a primeira a criar aquilo que ele desejou, para depois ele próprio concretizar esse desejo? Na matéria de que dispõe, no plano terreno? E o universo infinito, concreto, estável, eterno, não é o produto da mente divina? E não herda a humanidade do seu Criador parcelas da sua superioridade? Nós somos o quê? Co-criadores. Co-criadores. Trabalhamos, pois, e vigiemos para que um dia os produtos da nossa mente, da nossa força mental, nos possam glorificar em vestes de luz na realidade da vida espiritual. Porque hoje, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, muitos produtos da nossa força mental são criados para destruição, não é? Para vamos dizer, a decadência da humanidade. Também é produto da nossa mente. Quando você vê alguém fazendo uma droga sintética, viciante, não é produto da nossa força mental? É. As armas de guerra, as armas de destruição, são produtos da nossa força mental. Então, nós podemos elevar ou cair, através da nossa criação. Nós somos deuses, com D minúsculo. Podemos subir, ou podemos continuar descendo, ou cristalizando o nosso pensamento. Depende de nós, do uso do nosso livre-arbítrio. Então, ela diz aqui, né? Trabalhemos, pois, e vigiemos, para que um dia nós possamos apenas criar para
enaltecer, e não mais para ajudar a derrubar, né? Porque, infelizmente, né? Aqui nós vamos fazer uma introdução, não vai dar para fazer todo o nosso estudo, né? Desse capítulo que fala de Frédéric Chopin e Frédéric Chopin na espiritualidade. Vamos dar uma... Aqui na questão 401 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Eu gosto de ir ao Livro dos Espíritos, porque pode haver algum errinho de tipografia, né? Então, eu prefiro aqui. Capítulo 8º, da parte 2ª, da emancipação da alma, o sono e os sonhos. Na questão 401, Allan Kardec pergunta aos imortais: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eles dizem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança, o espírito, pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Antes da gente voltar aqui, Ivone, vamos fazer uma ponte com o último parágrafo da questão 455, 455, de O Livro dos Espíritos. Último parágrafo, é outra questão grande. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, na parte 2ª, capítulo 8 da emancipação da alma. Lá no último parágrafo dessa questão, tem menos, né? Kardec diz assim: o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários, ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram consentidos por sobrenaturais. Então, como diz aqui os hábitos espirituais, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta que os outros espíritos. Então, diz aqui, e Dona Ivone, no importante livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o sábio investigador das personalidades impossíveis, existem estes dois tópicos. O primeiro referente a aparições de mãos luminosas visíveis à luz ordinária. O segundo, tratando das célebres materializações do espírito Kate King. Transcrevemos ambos no início da presente crônica, porque os julgamos testemunhos adaptáveis a outras materializações que temos presenciado, não obstante serem estas categoricamente espontâneas e não provocadas como as primeiras. Nem sempre ela, a mão, é uma simples forma. Então, ela está trazendo aqui um trecho, né, desse livro. Nem sempre ela, a mão, é uma simples forma, pois algumas vezes parece perfeitamente animada e graciosa. Os dedos movem-se. A carne parece ser tão humana quanto a de qualquer das pessoas presentes. Aparições de mãos luminosas por si mesma ou visíveis à luz ordinária. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante ou de outro mundo, formas de espírito. Aí diz a Dona Ivone: sendo a faculdade mediúnica
o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, ao médium que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito. E tanto poderá ser entidade normal esclarecida, como inferior e obsessora. A gente vê isso na mesa mediúnica. Ernesto Bosano, sábio psiquista italiano, que os espiritistas estudiosos tanto acatam, quer dizer, atendem, né? Em uma das suas admiráveis obras, declara que entre as entidades inferiores, talvez somente os chamados réprobos jamais possam comunicar-se com os médiuns, o que nos induz a concluir que tais espíritos, os réprobos, portadores de vibrações viruladas por múltiplos prejuízos, tão contagiosas quanto a mais perigosa peste, poderiam, com sua presença no fenômeno de incorporação, quando é franca e livre, né, a permuta de vibrações, levar os médiuns a enfermarem gravemente, ou até mesmo a morrer. Os grandemente iluminados lutariam do seu lado com dificuldades para a plena harmonização com o médium, dada a inferioridade moral vibratória deles. Então, ela fala aqui que ele fala, né, que os réprobos dificilmente, jamais possam comunicar-se com os médiuns. E aí eu trouxe esse livro, que é um livro muito bom, do Ernesto Bosano, que ela cita aqui, A Crise da Morte. Esse livro, ele vai trazer vários casos. E esse caso que ele está se referindo aqui é o 16º caso. E eu trouxe um trechinho para a gente ouvir o que ele fala, o Ernesto Bosano, sobre os réprobos, tá? E lá, no 16º caso, Ernesto Bosano diz assim: os casos que até aqui tenho citado são de defuntos, eles usam essa expressão, né? Que se encontram nas diversas regiões ou estados do plano astral, onde, pela lei de afinidade, gravitam e permanecem, ao que parece, durante um período de tempo mais ou menos longo, todos os espíritos de mortos que viveram na Terra de maneira moralmente normal. E ela diz aqui que os espiritistas estudiosos acatam os ensinos de Ernesto Bosano, tá? Então, ele diz aqui: restar-me-ia referir alguns casos em que se encontrassem narrados os acontecimentos, porque passam, durante e após a crise da morte, os espíritos de réprobos, constrangidos a gravitar pela lei da afinidade, nas esferas de provação correspondente ao inferno dos cristãos. Ele faz essa analogia aí. Inferno bem entendido, sem torturas físicas. Esse inferno que os réprobos estão, ele diz, um inferno sem torturas físicas e onde os sofrimentos morais não seriam eternos, mas transitórios. Devo, porém, declarar que não cheguei, diz o Ernesto Bosano, a encontrar um só exemplo de defunto caído nas esferas infernais, que tenha vindo transmitir, ele, pessoalmente, mediunicamente, a narração de sua triste aventura, porque ela diz aqui, a dona Ivone, que os réprobos jamais possam comunicar-se com os médiuns, tá? O fato, no entanto, diz Ernesto Bosano, se afigura muito explicável, pois que as relações mediúnicas com entidades existentes nas mais baixas esferas de provações parece que não se verificam com frequência. Talvez mesmo jamais se verifiquem. Conhecem-se, todavia, as condições dessas esferas pelas descrições que numerosas personalidades mediúnicas ou feitas. Então, alguns médiuns tiveram a capacidade de vislumbrar essas regiões, mas nunca foi permitido a nenhum deles conversar, entrar em comunicação com esses réprobos. E aqui ele vai dizendo assim, né? Os sofrimentos
expiatórios que atingiram os réprobos seriam principalmente de natureza moral. Consistiriam, primeiramente, em toda sorte de saudades e de desejos insatisfeitos e impossíveis de terem satisfação. Depois, em toda sorte de remorsos dilacerantes. Parece igualmente que quando para um espírito de réprobo começa a crise dos remorsos, tem ele dado seu primeiro passo no caminho da redenção. Então, quando esse réprobo começa a ter crises de remorsos, é porque ele está dando o primeiro passo do caminho da redenção. Desta crise longa, por vezes e terrível, não poderia, com efeito, quem quer que seja, poupar o espírito, visto que somente passando por ela chega o seu corpo etéreo ao que nos ensina os espíritos a expungir-se dos fluidos impuros de que se maculou, e carregou fluidos impuros que sobre ele se acumularam, em consequência da repercussão vibratória e verinha, que sobre seu organismo muito delicado exerceu seu proceder ignóbil ou indigno no curso da existência terrestre. E do mesmo modo que esses fluidos impuros haviam fatalmente, por virtude da lei de afinidade, obrigado o espírito a gravitar para as regiões infernais, também em consequência da purificação operada pela crise de remorsos. Seu corpo etéreo, tornado mais leve, se elevaria e gravitaria sempre de acordo com a lei de afinidade para a esfera espiritual imediatamente superior. Então, conforme ele vai tendo remorso, ele vai sofrendo, vai purificando, e aí ele vai começando a subir para outras esferas. Quanto aos espíritos de réprobos, olha o que ele diz aqui. Quanto aos espíritos de réprobos endurecidos no mal, incapazes de sentir remorsos, permaneceriam na região infernal, imersos em trevas mais ou menos profundas, às vezes na solidão, muitas vezes em companhia de outros espíritos da mesma categoria, até que a hora do arrependimento, ninguém fica lá para sempre, é transitório. Um transitório que pode durar 10.000 anos, 50.000 anos, como já vimos isso, né? Até que a hora do arrependimento também para eles soe, o que só se dá após séculos, segundo as revelações, mas que, afinal, soa para todos, pois que nem os próprios espíritos de réprobos estão abandonados a si mesmos, porém, sim, assistidos e socorridos por espíritos missionários prepostos a essa obra. Maravilhoso esse texto de Ernesto Bozano, né? Então, é o que a dona Ivone Pereira aqui está trazendo para a gente, né? Quando a gente vê, às vezes, alguns companheiros, né, dizendo, eu tive aí contato com um espírito terrível, com um espírito, né, da pior qualidade, não foram os espíritos chamados de réprobos, porque eles jamais podem comunicar-se com os médiuns, porque os médiuns não teriam como aguentar a energia liberada, né, no contato com esses espíritos. Então, dona Ivone Pereira aqui, ela traz essa informação muito importante, né, e mostrando para a gente a importância do estudo desses autores chamados de clássicos. E a dona Ivone era uma profunda estudiosa desses, né? William Crookes, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, né? William Crookes, ela estudava todos eles, Leon Denis, ela estudava todos esses espíritos. E ela está trazendo para a gente essas informações tão importantes. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí, gente? Não. Então, nós... se casa, né? Os estudos se casam. Os estudos se casam. Exatamente. O Livro dos Espíritos, com esse,
Bateu direitinho, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu vou relembrar a todos vocês, que eu falei semana passada, vou repetir. Sexta-feira e sábado não haverá atividade, porque sexta-feira eu vou para o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, minha mãe vai fazer 90 anos na sexta, e nós vamos nos reunir para comemorar. Então, não vai dar para fazer o estudo lá do Rio. Então, sexta e sábado não temos estudo. Mas segunda-feira estamos de volta aqui com o Livro dos Espíritos e Dona Ivone Pereira. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos entrando em contato aqui com essas informações e ensinamentos tão importantes, e que os médios, né, possam se interessar em estudar um pouco mais Dona Ivone, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Leon Denis, esses espíritos, né, que já desencarnaram, mas que deixaram uma obra fabulosa para os nossos estudos, para o nosso aprendizado. Tá bom? Então, agradeço a Deus, obrigado pela presença de vocês, e deixo aqui um beijo no coração de todos. Às 18h40, nós teremos o nosso irmão Evaldo Raia, que vai fazer a nossa palestra, o tema, né? No capítulo 28 do livro Religião dos Espíritos. O tema... Tu fez aí preparado, né? É o nosso irmão Evaldo Raia, né? Que vai fazer o nosso estudo aí, que eu desliguei aqui. Desce elevando, não é isso? Desce elevando, do livro Religião dos Espíritos. Nosso irmão vai fazer a nossa palestra às 18h40. Aí a gente se encontra aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau, Zé Marco, Verinha, Ana Constantino, Dulcineia. Um abraço para todos vocês, meus. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigado.